E aí, galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Os ministros Alexandre de Moraes e Barroso não deram as caras na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal para debaterem o ativismo judicial na Suprema Corte. Entre os nomes presentes estão o jurista Ives Gandra Martins, Fernando Carione, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Ivan Sartori, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em sua manifestação, Sartori disse que o Brasil não pode mais aceitar esse ativismo político de alguns ministros do Supremo. E eu mesmo fiz perguntas para ministros do Supremo, para os senhores excelentíssimos ministros, eu queria saber se tem. Pela ordem, senhor presidente, nós estávamos aqui aguardando o ministro Barroso e a sua assessoria informa que de fato ele não virá. Então, nem o ministro Barroso, nem o ministro Alexandre de Moraes comparecerão a esse convite respeitoso dessa casa, num diálogo com senadores da República, que os sabatinaram, no momento devido, e que nós temos aqui juristas, uma população representada, e infelizmente fica, pelo menos para mim, essa frustração nessa audiência pública. Entretanto, senhor presidente, o que nós estamos vendo agora no país, com todo o respeito que nos mereçam os ministros do Supremo, alguns deles, inclusive, têm oportunidade de privar-me de muitas conversas e nos ajudar, até auxiliar lá no Tribunal de Justiça. Nós estamos vendo que o Judiciário agora se transformou no único poder da República que realmente tem voz e que realmente comanda o nosso povo brasileiro. Então nós temos uma série de questões aí, lamentáveis, e que correm à margem da Constituição Federal. Nós estamos vendo, inclusive, restringido e cassado o nosso direito, uma garantia prevista na Constituição individual, liberdades individuais, que inclusive são cláusulas pétreas, nos termos do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, ou seja, não podem ser modificados por emenda constitucional. Nós estamos vendo, a não ser que advenha uma nova Assembleia Constituinte, e nem em situação mais extrema e anômala, esses direitos permitem à Constituição que esses direitos sejam postergados. E o que nós vemos aí é uma situação bastante difícil para o povo brasileiro, uma verdadeira ditadura. Agora, por exemplo, não se pode falar das urnas eletrônicas, do voto auditável, uma discussão que o próprio Supremo, o próprio TSE, deveria ter promovido com o povo brasileiro amplamente, porque se trata do princípio máximo do cidadão, da cidadania, votar, o cidadão poder votar com garantia de quem deve ser realmente eleito, da sua vontade, de acordo com a sua vontade. Isso virou tabu para os ministros do TSE, ou para o dirigente do TSE, os dirigentes subsequentes. Isso virou tabu, isso não pode ser mais discutido. Quando nós tínhamos uma lei a respeito disso, uma mini-reforma eleitoral, implantando o voto auditável, o próprio ministro Barroso fez demonstração a respeito do voto auditável. E, no entanto, agora isso simplesmente virou pó, porque não se quer discutir essa questão. Não vou entrar no mérito se houve ou não houve violação das urnas. O que importa é que o povo tenha a garantia efetiva de que sejam eleitos realmente aqueles que foram votados, os seus representantes. Isso é importante, o Judiciário tem que dar satisfação para o povo. O povo é soberano. Essa é a grande realidade. E nós estamos vendo aí esse princípio, essa garantia individual, da liberdade de expressão, incisos 4º e 9º da Constituição Federal, preteridos. E lembrem-se, muito se lutou no curso da evolução da humanidade, batalhas sangrentas para que esses direitos e garantias individuais fossem concretizados. E nós agora simplesmente estamos jogando tudo isso pelo ralo. Aconteceu isso já na Covid, nos protocolos de Covid, que a gente acha realmente, os protocolos sanitários, que a gente acha realmente que esses protocolos deveriam ser implementados, mas nunca proibindo, por exemplo, o trabalho, que é um valor que está no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, e não pode ser afastado nem pelo estado de sítio ou de defesa. E está também dentre os artigos 5º da Constituição Federal, inciso 13, se não me engano. Então,
nós estamos vendo uma situação complicada. Hoje nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, Alan dos Santos, senador Jefferson, o ex-deputado Jefferson, o presidente do PTB, o nosso deputado Daniel Silveira, uma situação bastante complicada e difícil. Aliás, com relação ao deputado Daniel Silveira, nós vimos que não foi observado o artigo 53, né? Os seus parágrafos 2º e 8º do artigo 53 não foram observados. Para cassar a imunidade de um deputado federal, é preciso 2/3, não é? De votação da Câmara Federal, do Congresso Nacional, nem da Câmara, do Congresso Nacional. E o ministro relator desse processo, desse inquérito e desse processo, dessa ação penal, cassou efetivamente numa penada. E o que eu fico mais envergonhado com tudo isso é que o presidente do Senado e o presidente da Câmara se omitiram, se acovardaram, com todo o respeito que merecem. Eu fico indignado com essa situação, porque você buscar um deputado dentro da sua casa, o deputado eleito pelo povo, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca imaginei que nós íamos passar por isso no alto dos meus 38 anos de magistratura. 15 segundos. O Senado e a Câmara têm poder de polícia. Está lá no artigo 52, inciso 13. Não se pode invadir o Senado e a Câmara, e muito menos para se buscar um parlamentar. O parlamentar que representa o povo e que tem o direito de se manifestar e o dever e a prerrogativa de se manifestar sem amarras, porque ele fala pelo povo. É o parlamento, é a ideia de se parlamentar. De representar o povo, e isso me causa espécie. Eu acho que foi um golpe fatal na democracia, ainda que esse deputado tenha sido inconveniente e tenha mostrado falta com o decoro parlamentar. Mas isso caberia ser decidido na comissão respectiva disciplinar. O deputado deveria responder ali, nunca no Supremo Tribunal Federal. Aliás, nós temos aí, inclusive, o Roberto Jefferson sendo processado e julgado lá no Supremo Tribunal Federal. O relator tem um processo civil em que Roberto Jefferson foi condenado a pagar indenização ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem efetivamente a parcialidade suficiente para julgar Roberto Jefferson. E também não tem competência, porque Roberto Jefferson não é mais parlamentar. É o juiz de primeiro grau. Então nós estamos numa situação que o ativismo judicial, vindo do neoconstitucionalismo, ou da jurisprudência de valores, ou seja lá como queiram chamar, até certo ponto nós podemos concordar com essa expansividade do judiciário. Mas a ponto de desrespeitar a Constituição flagrantemente, isso nós não podemos concordar, com todo o respeito que nos mereça o ministro, e aqui não vai nenhuma ofensa pessoal, e não vai nenhum menoscabo aos ministros, que eu respeito muito, mas é opinião minha, como cidadão, eu posso falar e tenho que falar. O cidadão pode falar o que quiser. Se houver algum excesso, que responda, então, pelos termos do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que menciona exatamente que haverá indenização por danos morais e as consequências também dos crimes contra a honra, mas nunca uma prisão num crime que sequer é inafiançável. Então, nós precisamos sim, eu cumprimento muito o senador Girão por ter me dado a oportunidade de falar aqui nessa audiência. Eu, como cidadão, como um homem respeitável, como o ex-presidente do tribunal, um homem que sempre cumpriu o seu dever, e na humildade, porque nós não somos mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Nós podemos estar lá em cima, mas vamos ter que descer. E não se sabe se vamos descer no beijo, no abraço ou no corredor polonês. A grande verdade é que nós não somos mais do que ninguém. E nós, agentes públicos, eu fui agente público, nós estamos a serviço do povo. Nós devemos satisfação ao povo. É isso que nós devemos fazer. Agora, esse inquérito das fake news, por exemplo, onde está tipificada a fake news? Onde existe a tipificação? Houve pedido de arquivamento dela Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge. E não foi arquivado uma parte e foi ressuscitada a outra. Eu trago aqui, eu tenho uma jurisprudência aqui vasta, de que realmente
O Supremo sempre decidiu que a Procuradoria-Geral da República, pedindo o arquivamento de Uai, seu app de vídeos curtos.